Olá, seja bem-vindo a mais um Move Work Podcast. Aqui é o Carlos Rodrigo e eu estava morrendo de saudade. Depois de um período de férias, de descanso, estamos de volta. Não vi a hora de voltar com o podcast, então sejam bem-vindos. E um episódio super especial com as autoras do livro Mulheres Extraordinárias. E estamos aqui com a grande autora, Alana. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Alana, fala um pouquinho sobre a sua história aqui, se apresenta para a nossa galera aqui. O meu nome é Alana, eu sou mãe, eu sou casada, sou mãe empresária e é muito interessante estar compartilhando a minha história, contando um pouquinho aí do que eu vivi nos últimos anos, né? E de como a minha vida mudou de uns anos pra cá, quando eu me encontrei com Deus e quando eu me encontrei comigo mesma. Esse é o primeiro livro. É o meu primeiro livro. Como que foi relembrar a história, a sua jornada escrevendo esse livro? Olha, teve um momento que foi bem interessante, que durante o período de escrita do livro eu passei por uma fase assim, estava passando por uma fase um pouquinho difícil, e reviver aquele momento, aquela virada de chave, me ajudou a passar de novo por esse momento que eu estava passando. E foi muito bom trazer à memória, né, esses períodos difíceis que eu vivi e trazer à memória aquilo que me trouxe esperança naqueles momentos para eu continuar enfrentando a vida, né? Porque afinal, a gente sempre tem problemas na vida, né? Sempre tem momentos difíceis. E essa história sua de superação, esses momentos, vão contribuir para a jornada de outras mulheres a partir de agora. Já começou a pensar qual vai ser essa jornada, o que você vai fazer com esse livro em mão? Olha, então, eu sempre tive muita vontade de trabalhar assim com a minha história, de poder contribuir de alguma forma, né, com tudo que eu passei. O livro é uma porção, né, do que a gente já viveu. Porém, eu não tinha ideia, assim, de como fazer isso, né? Eu sempre gostei muito de escrever e eu vejo o livro como uma grande oportunidade de eu entrar de cara nesse trabalho agora, de poder alcançar mais vidas e mostrar um pouco mais da minha história e ajudar outras pessoas que passam, né, pela depressão e a ansiedade, que foi algo, assim, que mexeu muito comigo, que eu falo muito no livro sobre isso. Já imaginou, já? Você vai dar o primeiro autógrafo, daqui um pouquinho. Para quem vai ser o primeiro autógrafo, já se pôs nesse momento, já? Ah, eu ainda não pensei nesse momento. Ainda não pensei. Porque depois desse momento virão muitos autógrafos, né? A sua Sim. assinatura a partir de agora é um autógrafo. Já parou nem parou para imaginar isso? Não, eu acho que ainda não caiu a ficha, né? Aquele, meu Deus, eu sou uma escritora. Tá caindo agora que a gente tá chegando aqui, Sim. tá vivendo, assim, umas coisas completamente diferentes da realidade, mas tá sendo muito bacana essa experiência. Ah, que legal. Ó, sem dar muito spoiler, mas fala um pouquinho, qual foi o momento mais importante do seu livro que você falou assim, você reveu a sua história e falou, nossa, isso aqui foi complicado, isso aqui foi difícil. Que ele deixou mais emocionada. Eu sou péssima em não dar spoiler, que eu sou fofoqueira. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu Então falo, vai senão eu falando falo que eu te demais. interrompo, tá? Olha, foi um momento, assim, onde eu pude reviver um período da minha vida em que eu não via mais solução. Eu olhava para minha realidade naquele momento e hoje, olhando, né, a forma como eu me sentia, eu penso, caraca, como que eu não via uma solução, uma forma de superar isso? E hoje eu vejo, né, com as ferramentas que eu aprendi, que eu falo lá no livro sobre, que às vezes a gente tem uma visão limitada por uma situação que a gente está passando, e é só a gente abrir um pouquinho mais a mente, né, a gente buscar ver de outra forma a situação, que a gente vê que não é tudo aquilo que a gente está pensando, né? Depois que passa, sim, né? Depois que passa, naquele momento, né? Eu vejo assim, foi um momento muito difícil para mim. Eu não via outra forma de continuar vivendo, né? E hoje eu vejo que eu segui o caminho correto, né? Hoje eu vejo que eu usei as ferramentas certas para conseguir superar aquilo. Que legal, né? Porque todas as decisões que você tomou ao longo da vida te trouxe esse momento, né? Sim, Qualquer decisão diferente te levar para outro caminho. sim, E é legal você ficar feliz, contente por tomar as decisões corretas, né? sim. E agora, a sua nova decisão agora te levou à jornada de ser escritora. O que você estava esperando aí? Porque quando a gente escreve o primeiro livro, a gente quer o segundo livro. O que você está esperando desse momento? Eu Vai já tô escrever mais livro? escrevendo, eu já tô Já? escrevendo já. Inclusive, essa história, eu sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi muito. Essa história, assim, partes dessa história, né, que tá no livro, eu já tinha escrito, né? Eu só não tinha, assim, determinado onde eu iria usar, como eu iria, né? Sim. Mas eu sempre gostei muito de escrever, assim, momentos da minha vida. E eu já tô preparando o próximo aí. Nossa, que Só- bom, fico feliz com isso. Porque não termina agora, né?
Começa um novo ciclo. É. E eu quero te dar uma dica. A Movework, a editora Movework, está à sua disposição para te ajudar nessa jornada, tá? Olha aí que bacana. Conte com a gente. Perfeito. Logo, logo, o lançamento do livro, como é que tá a família? O que a família está pensando? Quando você contou para sua família como que ia se tornar uma escritora, como que foi esse Ai, momento? tá todo mundo muito ansioso. Inclusive, a minha mãe é uma das escritoras também, né? A gente veio junto pra cá. Então, assim, é uma emoção muito grande pra nós tá vivendo esse momento juntas, né? Tá se ajudando aí porque a gente não mora aqui, então tem os desafios, mas é muito bacana, assim, a gente tá passando por isso junta. E é muito emocionante estar compartilhando a nossa história no mesmo livro, porque ela também faz parte, né, da minha história. Sim. Como eu faço parte da dela, então eu acredito que quando a gente vê o livro físico, ele vê os nossos nomes, tudo junto ali, vai ser muito emocionante. Só muito tem mais um emocionante. problema, né? A família vai comprar o livro de quem? Olha, eu tava pensando nisso no caminho, porque tá indo a tia, tá indo todo mundo. Eu fiquei pensando, a gente podia dividir, né? Uma compra da senhora e outra compra o meu, porque senão. Com certeza. Alan, dá um recado aqui pra galera que tá assistindo você, fala sobre esse momento, fala o que as pessoas podem esperar do seu futuro como escritora, quem sabe palestrante, outras áreas, porque a mensagem precisa ser entregue a partir de agora, né? Você tem uma grande responsabilidade. Sim, sim. Então, é apenas o começo, né? É o primeiro. E eu acredito que vão vir muitos mais pela frente, seja o livro, seja através de palestras, né? Eu tenho muito interesse em dar continuidade nesse projeto. Inclusive, eu aceito a parceria aqui que foi proposta, né? Nos próximos livros, da gente continuar junto aí. E é isso, eu acredito que vai ser assim um caminho muito construtivo para quem tá lendo o livro, né, para quem tá acompanhando todo esse processo. Aproveite seu momento hoje, curte cada momento, vai ficar na sua memória e na memória da sua família também. Mas passando isso, a gente já conversar sobre o seu próximo livro. Vamos levar você mais longe ainda, tá? Olha aí. Alana, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho, estar com a gente, por estar aqui no podcast. Você que estava com vergonha aí, você falou muito bem, parabéns. Obrigado, a gente se vê mais tarde. Tá bom. Agora vamos conversar com a nossa próxima convidada, a nossa próxima mulher extraordinária. Mas antes de conversar com essa mulher extraordinária, vamos conversar com a organizadora da obra, a criadora do livro. Seja bem-vinda, Simone. Você já é de casa, né? Mas seja bem-vinda. Como está o coração? Obrigada. É um privilégio estar com vocês aqui. Coração tá mil. Cada evento, cada livro é uma história diferente, é uma emoção diferente. E Maravilha. é assim, também o coração tá mil. Esse livro foi especial, né? Foi muito especial. Esse tem um diferencial. Cada mulher, cada história, né? Cada propósito tem o seu diferencial. Então, Você conseguiu selecionar 10 mulheres 10 extraordinárias. 10 mulheres extraordinárias. Só histórias incríveis. Então vamos lá, fica à vontade para conversar com a nossa extraordinária. Minha querida Fabrícia, não tem outra forma de chamar você. Coração assim está saltitante, a alegria de ter você conosco, fazendo parte desse projeto. E eu sei que também seu coração também está bem, assim, conta pra gente como que tá esse coração, como que você tá, como tá as emoções. Olá, muito emocionada, nervosa, claro, mas muito feliz, porque eu estou vendo e vivendo uma realização de um sonho, de um projeto que Deus me deu há muito tempo atrás. E na minha mente era, tipo, impossível eu escrever um livro ou fazer parte disso, sabe? Parecia muito distante. E estou aqui. E esse dia chegou. E como foi o momento que você recebeu ali o comunicado que você poderia participar, o convite de participar dessa obra? Então, quando a Simone veio falar comigo, eu falei para ela no primeiro momento que não. Aí ela falou: você sabe do projeto e tal, você sabe do sonho que Deus tem na sua vida, né? E realmente eu tinha vários rascunhos escritos por vários anos, que eu me pegava escrevendo esses rascunhos. E nesse momento que a gente teve essa conversa, eu topei. Porém, eu não dormi aquela noite. Eu falei: o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer, né? Eu falei: não, mas eu já dei minha palavra, então eu vou em frente. Passou-se uma semana, eu fui conversar com meu esposo. Porque ele faz parte disso, né? Sim. Aí ele falou: não, o que você vai fazer? O que você vai escrever? Você vai expor nossa vida e tal. Aí eu falei: amor, mas a nossa história é muito bonita. É uma história, assim, de superação. E ele topou. Ele falou:
cautela, Cuidado. cuidado. Aí ele aceitou. E os meus filhos, minhas noras, nossa, foram as que mais me incentivaram. Todos da família realmente ficaram muito, muito felizes. E quando eu cheguei para o meu irmão, eu falei, você não sabe o que que eu fiz, né? Eu falei, assinei um contrato, eu vou fazer parte de um livro. Ele ficou muito emocionado, ele ficou muito feliz. E me incentivou muito. Então, assim, esse apoio da família me deu forças. Foi importante, né? Muito importante, muito importante. E logo, logo você tá pegando o livro em mãos. Já imaginou Nossa. ali para quem vai ser o primeiro autógrafo? Como vai ser sua vida a partir de agora? Que agora você é escritora. Você precisa entregar a mensagem, né? A mensagem precisa chegar na mão de outras mulheres que precisam e se inspirar na sua história. O primeiro autógrafo, eu quero que seja para o meu esposo. Porque a nossa história é muito linda. Então, eu me emociono realmente. Porque eu olho para trás hoje com muito orgulho de ver aquela menina com 13 anos chegar onde chegou hoje. De olhar que teve dias muito cinza, que eu não via esperança nenhuma. E hoje eu estou dizendo, tem jeito sim. Você nasceu com um propósito, você pode fazer a diferença sim, você consegue. Então, Fica à É vontade isso. aí. Uma pergunta, você é escritora. Eu estou emocionada junto com ela, porque Deus tem todos os seus propósitos, né? Sim. E, Fabrícia, você cumprindo o chamado de Deus nesse propósito, conta pra gente, assim, sobre o propósito de agora em diante. Um pouquinho, né? Porque o que está na sua mão, pelo menos, né? olha, quando eu me peguei escrevendo essas páginas, me veio assim muito grande, muito forte, em escrever algo assim motivacional, sabe? Incentivando, ajudando pessoas. Por quê? Eu percebo que tem muitas mulheres precisando disso. Então é algo que está assim nascendo ainda, sabe? E, e eu quero muito fazer isso porque arde dentro do meu coração. Então eu quero sim ser essa pessoa. Eu sempre falei, você faça a diferença. Eu quero fazer a diferença onde eu colocar a planta dos meus pés. Então eu quero continuar isso. Na verdade eu vou começar, né? Sim. A incentivar pessoas a dar força, a dar apoio, a dar um suporte. E se você precisar de ajuda, tem uma mentora para te indicar, tá? Que ela ajuda as Ela é pessoas. extraordinária, é uma pessoa que eu amo muito e tem me ensinado muito. A Miss Simone sabe da importância na nossa vida, na minha família. Essa mulher ali, ela tem um valor muito grande. Ela tem um valor assim extraordinário como ela é, realmente. Uau! Eu fico feliz quando as Haja pessoas coração. honram as outras pessoas, que isso dá mostra quem você é. Você honra outra pessoa, então já mostrou quem você é aqui. Eu fico muito feliz porque a Simone é extraordinária, né? Exatamente, ela é. Um coração gigantesco. Ontem eu falei para ela, eu preciso conversar contigo antes de sexta. Ela tá corrido. Mas assim, deu um jeitinho, a gente tirou algumas dúvidas. E eu pude dar um abraço de feliz aniversário, porque ontem ela estava de aniversário. Pois É tive a isso. oportunidade também de ficar ao lado dela ontem. Pois é, ela recusou até um jantar ontem. Eu não podia falar? Fabrício, eu quero que você olhe para aquela câmera ali e manda um recado para sua família, para nossa audiência. Olha, eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha mentora, que é a Simone, agradecer imensamente a minha família, dizer ao meu amor quanto que eu amo ele, quanto que ele é importante para mim, meus netos, meus filhos, meu genro, minha nora. Vocês são o meu alicerce. E quero dizer para você, não deixe de sonhar. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, porque Deus te escolheu para vencer, para brilhar. Não pare, não desista. E é isso. Obrigado. Carlos, obrigada por tudo. Até a próxima. Até. Agora nós vamos falar com a nossa escritora extraordinária, Neuza. Seja bem-vinda, Neuza. Obrigada. Prazer conhecer você, né, Nilson? Agora que eu tô Prazer te meu conhecendo também. pessoalmente, como é que tá o coração aí? Ah, tá acelerado. Acelerado? Como foi reviver a sua história na hora de escrever o livro? Como foi, na verdade, como foi a hora que te convidaram para escrever o livro? Como foi a emoção? Ah, eu senti um pouco de medo, né, assim, porque a gente nunca
pensei de ser escritora, escrever alguma coisa, né? Gosto de ler bastante, mas escrever não estava assim nos meus planos, né? Mas eu fui incentivado pela Simone, né? Para poder escrever. E como foi rever ali a sua história? Olha, no momento que comecei a escrever, foi um desafio muito grande, porque daí eu falei assim, mas como que eu vou escrever? Eu não sei, não sou muito boa na escrita, né? Mas daí foi vindo os incentivos, né? Da Simone falou, não, pode escrever, tem. Que daí essa parte da escrita não tem problema, né? Então daí eu entrei nesse desafio. E como foi a família quando você contou pro pessoal lá? Você é Ó, a escritora. família ainda acho que não caiu a ficha ainda, sabe? Bem, Eles não caíram a ficha ainda. Quem me incentivou bastante foi minha filha, né? Daí ela falou, não, pode ir, mãe, vai, eu te ajudo. E Ah, que ela legal. foi me incentivando e meu filho. Mas a minha família, acho que é só depois que eles verem o livro, eu acho que eles vão Quando vê a sua acreditar. foto ali na obra. Como foi? Como veio? Da onde veio chamar Neuza? a Neuza, ela é uma extraordinária, a primeira, uma das primeiras extraordinárias Isso. do nosso projeto Extraordinárias. Então, o primeiro encontro que nós tivemos ali, no espaço muito pequeno, as primeiras mulheres, ela estava lá no primeiro encontro. Então, depois, os maiores, cada evento, ela sempre foi participante. E ela mudou para Curitiba, para o Paraná, próximo ali de Curitiba. Sim. E sempre participando. E pela história que ela tem. Porque, como ela acabou de dizer, que ela teve um desafio da escrita, mas não era sobre escrever, era sobre a essência do que ela é e do que ela viveu. Então, uma extraordinária, extraordinária. Como você nunca pensou, você escreveu o livro, como você falou, e agora você vai expor sua vida para o mundo. Já para Sim. pensar sobre isso? Está preparada? Agora não tem como voltar atrás, né? Agora tem que Agora tem que... continuar. Como é que é essa nova fase da sua vida de usar a sua história para inspirar outras mulheres, né? Outras mulheres vão se inspirar na sua história a partir de agora. Então, por eu gostar muito de ler, eu tenho visto muitas escritoras que às vezes a história delas incentiva outras pessoas, né? Uhum. Daí, isso aí eu acho que vai incentivar várias mulheres, né? Ah, com certeza. Sua história vai inspirar muitas Isso. mulheres, tenho certeza. Impactar, né, Simone? Vai. Neuza, conta pra gente um pouquinho como foi a emoção desses dias, quais foram as suas experiências, de você sair de Curitiba para vir para cá. Assim, conta pra gente quais foram os aprendizados pra gente, porque eu sei que a gente estava próximo, vivenciando esses dias aí, de você sair de lá e vir. Quais foram os seus aprendizados? A enfrentar os desafios que estão na frente, né? Porque enfrentei muitos desafios. Quase desisti de mim. Mas aí eu falei, não, tem que ir, não pode desistir, né? Ela é a nossa escritora que está mais longe, né? E daí, se eu fosse olhar para os obstáculos que estavam na frente, eu não viria mesmo. Mas eu enfrentei, né? E E a deu sensação de viver isso? Cheguei em Campo Grande, aquilo que parecia impossível. Como foi pisar aqui? acho que estava sendo um sonho, assim, porque eu estava vindo de uma maneira diferente, né? Uhum. Para um novo projeto, Voltando né? como Um autora. novo tempo. Né? Uau. Uau. Que legal. É. E aí, Simone? O que você pode falar para a Neuza do próximo momento da vida dela agora? Porque você é uma mentora de escritoras, né? O que Sim. você vai contribuir Eu agora? fico Porque emocionada, Carlos, de ver a Neuza aqui hoje. E creio que assim como ela chegou hoje, rompeu todos os desafios, que só ela sabe até mais do que eu. Não desista, né? Ser extraordinário é isso. Não é não ter desafios, mas é, apesar de ter muitos desafios, continuar firme no propósito, a fé inabalável, a esperança viva que há dentro de você, que você possa pegar todo esse momento que você conseguiu vencer e acreditar que quem te trouxe até aqui também é fiel para te levar ao propósito dele que está estabelecido para sua vida. Sim. Uau, né? Forte, hein? Parece que quando a gente decide seguir nosso propósito, parece que tudo começa a dar errado, né? Parece uma força Bem assim isso. para desiste, desiste. Você sentiu isso também, Neuza? Sim, porque eu era muito tímida, né? Sou um pouco ainda. Ninguém percebeu, não. Para falar, assim, né? Porque eu gosto de louvar na igreja, Sim. né? Então, para louvar é tranquilo, né? Mas falar, para mim, já era mais difícil. Mas eu fui me desenvolvendo, né? Fui aprendendo até com a Simona, né? Foi incentivando, né?
nos encontros, falando, né? E fui. Até na hora de participar lá das lives, né? Sim. Imagina, eu tinha vergonha até de ligar lá para colocar lá pra assistir as lives, agora eu tô gravando. No podcast. Tô Como que é gravando. legal, né? isso Essa mesmo. evolução, né? Vai quebrando barreiras, vai Sim. superando, vai transformando uma nova mulher. Sim. E agora essa nova mulher vai mandar um recado pra galera nessa câmera aqui. Pode ser pra sua família, pessoal que tá assistindo a gente. Então, primeiro eu quero agradecer a Deus, né? Porque Deus foi o meu incentivador, né? Que sempre eu recebi palavras que não era para eu desistir. Ele estava comigo e também a minha família e a minha filha e meu filho, que nossa, eles foram assim que me ajudaram muito nos meus processos que eu tenho passado, né? E a Simone, né? Que foi uma das assim escolhidas de Deus para ajudar essas mulheres aí. E eu fui uma que estou no caminho dela assim para poder seguir esse projeto, né? Obrigado, obrigado. Sem palavras. Só continua. Amo você. Amém. Valeu, Nilson. Obrigado. Agora, a nossa próxima escritora extraordinária, Miriam Bachim. Seja bem-vinda, minha amada. Muito obrigada. Que prazer estar com você, Miriam. Prazer meu, Carlos, te conhecer pessoalmente, né? Sempre pela rede, né? E hoje estar de frente com vocês é um privilégio. Prazer. É o primeiro livro que você está escrevendo? Primeiro livro. Como está sendo essa emoção? Meu Deus, assim, eu creio que eu coloquei assim que não vai ser simplesmente o primeiro, Já mas adorei. vai ser um começo O começo. de muitos outros que virão. Porque eu falo assim que ele me impactou. E eu sei que vai impactar outras pessoas também. Tenho certeza, porque a gente trabalha muito com os livros assim, e quando eu leio cada história, eu sinto a força. Eu Sim. falei pra Simone, esse livro tá muito forte. Não foi, Simone? Foi. E porque cada propósito, eu falo, cada uma é singular, cada uma tem sua história e todas elas são importantes. E só história forte, né? Forte. E são reais, né? Reais. Não tem nada inventado ali, vamos colocar para poder vender, ou alguma coisa do tipo. Não, são histórias que aconteceram. Por isso transformam vidas. Sim. E já pensou, já parou pra pensar assim sobre, pô, minha história, tudo que eu vivi na minha vida, agora vai ajudar outras mulheres. Já caiu essa ficha? Então, e isso está no meu coração de trabalhar com mulheres, né? Eu falo assim que eu creio que eu nasci para esse propósito de ajudar outras mulheres. O meu livro, essa parte que eu escrevi, ele assim foi fundamental para me amadurecer e me tornar assim, uma mulher assim com mais força. Isso eu trouxe para mim neste livro, que ele me daria mais força para ajudar outras mulheres. É o que eu pretendo muito ajudar outras mulheres. Todas que sentam aqui, Simone, falam a mesma coisa. Propósito, Sim. propósito. Tá alinhado, né? Tá alinhado. Nasceram para ver isso daí. Quando eu olho para você, Miriam, você foi uma das primeiras que começou ali, já estava pronto, sua história, seu capítulo. E todas as vezes que nós escrevemos, a gente vive um processo ali, a gente passa por aquela história. Eu lembro que quando eu participei falar um pouquinho da minha autobiografia, eu vivenciei aquele momento ali e foi em parte curador, restaurador, porque você passa de novo algumas coisas, outras você começa a ver que já passou por ali, já está tudo bem. Como foi para vocês? Escrever, passar por alguns momentos de novo, reviver aquele momento. Como foi isso para você? No início foi de dor, de muita dor, porque assim foi superação, né? Uma parte do livro conta a superação da minha trajetória. E essa superação fez assim com que eu pensasse, se eu superei, eu venci, né? E eu creio assim que muitas mulheres deveriam pensar dessa forma, nem tudo está perdido. O recomeçar é o ato de você olhar o teu caminho ali atrás, o que você passou, para seguir em frente. A vida continua. E nós temos que ser mulheres fortes, né? Nós falamos muito sobre o livro, né? Mulheres Extraordinárias. Eu sou uma mulher extraordinária. E eu sou capaz de superar qualquer barreira. Porque eu falo assim que o céu é o limite para nós.
Maravilha. E é quando a pessoa se conhece é forte, né? Eu Sim, sou extraordinária. isso, Ela sabe quem isso. ela é, esse é o poder. É, E esse, Eu po- sei. esse, sobre e isso. esse poder que vai inspirar outras mulheres também. E essa parte de falar que eu sou extraordinária, entender a sua essência, a sua identidade, né? E poder dizer o que é essa mulher extraordinária, o que é ser extraordinária, né? Quando as pessoas questionam muito, eu sempre falo muito com as meninas, ser extraordinária é você ter desafios, é vida real, nós temos desafios. Então, por isso que é muito bom se apropriar dessa identidade. Eu tenho desafios, nem todo dia é fácil, mas eu sou extraordinária porque eu não desisti de viver os propósitos de Deus. Porque se você não se impõe, outra pessoa vai começar a falar quem você é, né? Exato. Aí você perde sua força, sua identidade. Sim, e eu falo assim, Carlos, que todas nós temos uma digital. Eu tenho a minha, você tem a sua, né? Todos nós temos. Então, nós somos donos da nossa digital. Então, eu sou dona do meu caminho, eu sou dona do meu percurso. Então, eu tenho que decidir qual caminho que eu tenho que ir. Outra pessoa não pode decidir isso por mim. Outra pessoa ajuda a clarear o caminho. Às vezes o caminho está escuro, né? Às vezes o caminho está escuro. E outras pessoas chegam para clarear os nossos caminhos. E isso é bacana, isso é muito legal. Mas tomar decisões, não. Você tem que ser capaz de tomar suas decisões. E foi isso que eu fiz. Todo o tempo, eu sempre tive isso comigo. Posso ter um corpo frágil, mas eu tenho uma mente fértil, sadia, determinada. Sempre fui. E eu pretendo ir até o final. Pretendo ir até o final, sendo essa mulher de garra, de fibra, uma leoa. Dá pra sentir, né? Só de ver já sente a força. E essa força agora vai ajudar outras mulheres, tenho certeza disso. Simone. Minha querida, gratidão por você ser quem você é, tá nessa jornada. Continue firme nesse propósito, porque grandes são as obras do Senhor sobre a sua vida e tem uma multidão de mulheres te esperando. Amém. Porque ser mulher extraordinária é isso. É colocar toda a rivalidade abaixo e entender que nós somos extensão do propósito de Deus na Terra, onde quer que vamos. Então, você é essa extensão e vai seguir o seu propósito. Agora eu quero que você mande um recado. Olha aquela câmera ali, manda um recado pra nossa audiência, pra sua família, o pessoal que vai assistir esse podcast, vai adorar, vai sentir a força da leoa. Bom, gente, é um desafio que eu estou passando, né? E estou amando esse desafio. Para mim, tudo é novo, né? Ser uma escritora, ser uma mulher extraordinária, viver esses dias com essas mulheres foi muito bacana para mim. Então, para você que está curioso, saber que está escrito nos nossos livros, compre, leia, medite, presenteie, seja um divisor de água para outras pessoas, que isso vai fazer toda a diferença na vida do ser humano, né? Então, nós temos que passar o que a gente está passando para outras pessoas e que elas possam, assim, também, né, a ser impactadas por isso que nós estamos sendo hoje, sendo impactada. Que legal. E eu quero agradecer a nosso apoiador aqui, nosso patrocinador Cimex. Você viu que entrada? Cimex. Você viu? Fala um pouquinho sobre nosso parceiro, Simone. Cimex. Cimex, Centro de Desenvolvimento Pessoal, Adulto e Infantil, Mulheres Extraordinárias, que envolve todo o processo de trabalhar com desenvolvimento pessoal, reforço escolar, terapia, mentoria, cursos, tem uma infinidade de propósito. Propósito. Nós temos propósito. Nós não temos cursos, a gente tem propósito na Terra, o Cimex, de transformar vidas. Nós acreditamos nesse propósito. Que mensagem forte, hein? Valeu, vamos para a próxima? Vamos ouvir agora a nossa próxima escritora extraordinária, Patrícia. Seja bem-vinda, minha amada. Obrigada. A Patrícia tem uma história comigo. Tem, né? Ela tentou o primeiro livro, não Né? deu certo. Tentou o segundo, não deu certo. Verdade. É o terceiro agora e deu Terceira certo. vez, agora Mas deu. veio na hora certa. Eu sinto isso, você sente também? Sim, Foi? com certeza. Não é nosso tempo, né? É no tempo de Deus. Então, Deus preparou aquele momento, porque antes aconteceu tantas coisas que não ia dar certo, não ia terminar, não ia concluir. E agora não, agora foi Deus tudo certo e eu consegui concluir. Apesar dos desafios no meio do caminho, mas
Sempre tem, né? Mas o legal é superar esses desafios, né? Sim. Mostra o quanto forte você é, quão forte Sim. você é. E dá um spoiler da sua história aí. Só um pedacinho, não vai contar tudo. Não vai comprar seu livro. Né? Então, olha, a minha história é sobre perdão. Um momento que o perdão não é fácil. A gente tem aquela ferida, aquela mágoa, aquele ressentimento e tem que liberar a gente mesmo, nos libertar. E isso foi um momento que eu tive que passar com uma pessoa muito próxima e assim, depois escrevendo o livro, vivenciar tudo de novo, aquele momento, aquele pedaço, e a gente sofre, a gente chora de novo, relembra, e aí fala assim, uau, como que eu consegui, né? Como eu consegui? Porque eu tenho Deus, né? Isso. Aí eu lembro aquela frase que eu coloquei no livro, rompendo em fé. Porque se não fosse a fé, não fosse as pessoas ao nosso redor, não seria capaz de superar, de suportar e de ter noção do que é o verdadeiro perdão, se libertar, né? Daquele peso, tirar aquele peso da gente. Ah, perdoado. Difícil, hein? Eu sou difícil. Nossa, eu preciso aprender com você. Vou ler mais seu capítulo. Como é que a Patrícia entrou nessa história aí, Simone? Cada uma das escritoras tem uma história. Tem um porquê, Tem né? um Tá porquê. aqui, né? Tem, assim, Patrícia, nós nos conhecemos e aí foi estreitando laços. Ela também é extraordinária, sempre está relacionado com o propósito extraordinários. E aí, eu acredito, no meio dessa caminhada vai acontecendo algumas coisas. Né? Eu lembro do dia que eu fiz um evento com as crianças e os filhos dela estavam ali, que era um propósito com as crianças. Então, assim, aí as coisas vão acontecendo, porque quando a gente está em movimento, né, tudo vai acontecendo. A questão do departamento infantil, do Ministério Sim, Infantil. até também. hoje, tia Simone. Aquele curso, né? Teve o meu primeiro curso. Sim. Então começa dali. É o primeiro curso ali, onde começou toda uma trajetória entre eu e a Patrícia. Né? E quando chegou esse convite dessa terceira tentativa, né? Como é que foi agora receber esse convite? Olha, eu falei assim, agora vai. Isso, exatamente, agora vai. Agora vai. Tô E pronta. aí, eu falei assim, agora concretizar e assim, com a cabeça melhor também, né? Porque se eu acredito que fosse no começo, antes, eu não conseguiria desenvolver tão bem quanto foi agora. Mas a história seria a mesma? A mesma história. Porque eu vivenciei em 2019, 2020. Aí depois, de lá pra cá, eu tentei, né? 19 pra cá, e tentando. E agora eu falei assim, agora eu tô curada. Literalmente curada. Estou aliviada, entendeu? E soube colocar bem as palavras e até administrar isso dentro de mim, entendeu? E poder passar para as pessoas, porque assim, eu convivo com muita gente, converso bastante, que eu falo demais. Ninguém percebeu. E aí, nisso daí, eu vejo que as pessoas precisam se libertar. Sim. E, nossa, gente, literalmente, pra mim, no dia que aconteceu aquele rompimento mesmo, assim, foi como tirar um peso, sabe? Na Bíblia tem uma passagem que fala bem assim, e rasgou as vestes, jogou assim da cabeça, foi literalmente aquilo. Aí acabou aquilo ali, respirei fundo, eu falei, agora vamos lá de novo. Uau. Foi assim. Você tá preparada, né? Pra curar, você tem que estar curada. Para ajudar outras pessoas. Agora você tá forte, preparada pra usar a sua história pra inspirar outras mulheres. Né? Pra quem vai ser o primeiro autógrafo hoje? Então. Assim, olha, os meus meninos lá em casa, ninguém leu a história, né? Aí eu falei assim, mãe, eu vou comprar seu livro, eu quero fazer questão de comprar seu livro, né? Então, não sei, não pensei nesse quesito. E falaram pra mim, treinar autógrafo. Mãe, vai treinando autógrafo. Agora a sua assinatura é um autógrafo agora. Né? Patrícia, fala um pouquinho pra gente, porque assim, olha, você tem 3 filhos, né? É empreendedora. Como que mãe, esposa, conta pra gente como que você agora é escritora. Agora escritora. Eu falei, a biografia aumentou mais um quesito. Agora escritora. Já? Não, ainda não coloquei. Eu falei, então, olha, filhos, eu tenho 3 etapas diferentes, um adolescente, uma criança, um bebê. São etapas diferentes. A gente tem que ter um jogo de história muito grande, né? A confeitaria, que é a paixão da minha vida, que assim, Deus me ensinou essa profissão. Literalmente, foi o Espírito Santo falando, igual a Ana Maria Braga fala, coloca isso aqui. Foi assim que eu aprendi a fazer e me apaixonei. Então, uma coisa eu consigo ter uma renda com as crianças em casa. Marido também, assim, é o que me dá mais trabalho, é o filho da sogra, né? É o que dá mais trabalho. Então, assim, é desafiador. É desafiador. Mas isso é aquela coisa. Todo dia eu falo assim, bora fazer pra ser feito. Bora fazer pra ser feito. E assim, é o que incentiva, né? E assim eu vou passando pra todo mundo e mostrando. Até pros meus meninos. Sim, é capaz. Sim. A gente consegue, a gente é capaz, a gente vai vencer.
tem desafios, tem momento do dia com mais emoção, um dia com menos emoção, mas tem sempre Deus no meio do caminho falando assim, você consegue, minha filha, vai lá, vai dar certo. Maravilha. Como a mentalidade muda Sim, tudo, né? sim. Ter essa mentalidade forte, saber que várias coisas vão... O jogo vai mudar, né? É só uma fase. Ah, As coisas boas passam, as coisas difíceis também passam. Sim. São ciclos, né? Como que é o nome da marca, da confeitaria? Bom absurdo. Olha que coisa. Só nome- não trouxe um bolo, mas Então, Então, gente. perdeu a oportunidade. Né? Verdade. Eu pensei. É que é sugestivo, né? Bom absurdo. Mas tem Instagram, tem Qual que é o Instagram? Então fala pro pessoal. arroba bom absurdo, bom, porque, né, pode ser bom absurdo e absurdo É bom mineirinho. demais. Ah, Bom Mas você é absurdo. mineira? A família mineira. Eu sou daqui mesmo. Mas a família é mineira, então ficou bom absurdo. Absurdo. Absurdo bom. parabéns. Muito bom. Patrícia, dá uma olhada pra essa câmera aqui. Manda um recado aí pra galera, pra sua família, pro pessoal que vai assistir esse podcast. Você vai mandar o link pra todo mundo assistir Sim. esse podcast aí, hein? Todo mundo curioso. Vai ser o podcast mais assistido do Movework TV, hein? Com certeza. Olha, eu posso dizer que posso todas as coisas daquele que fortalece. Porque Deus nos dá força, nos dá ânimo, disposição, capacidade, sabedoria. E a gente pode romper em fé, né? Porque sem fé a gente não tem esperança, não consegue sonhar, né? E eu tenho uma música que essa semana eu fiquei pensando, Deus realiza sonhos. Uau. E aí é um sonho que está sendo realizado. É isso, todo mundo é capaz. Uhul. Valeu, Patrícia. Nossa escritora extraordinária, Sueli Santana. Seja bem-vinda, minha amada. Obrigada. Uma satisfação em estar aqui. Eu tive muito problema com a Sueli. Porque tem uma Suelen ali. Eu falo, Suelen, não, Sueli, é Suelen. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo, Como graças que a foi Deus. essa jornada aí de escritora? Que trouxe até aqui, né? Próximo Essa lançamento. jornada é algo surpreendente. Surgiu um primeiro convite, né, do outro livro, mas eu achava que eu não tinha nenhuma história para contar. E a Simone sempre dizendo, todos têm uma história. Quando eu abri um grupo, eu estava lá dentro daquele grupo que ela tinha montado e meu nome estava ali, como sugestão, eu creio. E eu fiz um propósito. A gente está falando em propósito, eu fiz um propósito. Deus, se essa pessoa responder que sim e a última vaga estiver aberta, essa vaga será a minha. Eu só vou entrar nessa condição. Ainda com aquele pensamento de medo, né, insegurança. E aconteceu. Exatamente assim. A pessoa que eu estava esperando entrou e quando eu vi, eu usei o nome de alguém ali que ainda não tinha respondido um sim, para poder eu ter esse sinal. E liguei para ela. Falei, é a última vaga? Ela disse sim. Eu falei, me dá 20 minutos para falar em casa com o esposo, né? Para contar para ele essa ideia. Foi aprovado e eu respondi a ela, acho que antes dos 20 minutos, estou dentro. Algo que eu não esperava. Mas você está preparada, porque você escreveu muito rápido o capítulo. Então, depois dessa prova, eu falo, agora ninguém segura. Eu sempre Sim, digo isso. verdade. Depois que Deus me dá uma resposta, ninguém mais me segura. Assim que eu costumo dizer para mim mesma. Eu falo, Deus respondeu, então agora eu vou. E aí eu comecei a contar a história e saiu. Foi rápido, hein? Tava tudo guardado ali na Simone. Sim, e tem uma história, É que né? o medo atrapalha um pouco, Sim, né? É, o medo, ele é algo bom, porque impede você de fazer alguma besteira, mas ele não pode ser algo ruim de bloquear você, né? E toda vez que você quebra a barreira do medo, a recompensa vem. Do outro lado da barreira do medo tem uma grande recompensa. A sua recompensa está guardada lá no nosso lançamento hoje. Nossa, Sueli, você é uma extraordinária. Conta pra gente quem é essa extraordinária. Olha, nos treinamentos comportamentais, que é do corpo explica, algo assim, me disseram que eu sou aranha, que eu tenho a régua larga. Eu não entendia nada disso. Fiquei curioso agora, hein? Por que aranha? Porque eu faço muitas coisas. Eu sou corretora de seguros, eu sou terapeuta, eu fiz treinamento comportamental. Agora, com esse presente, eu sou uma escritora, algo que eu nem pensava, mas sou. E é algo que ninguém rouba, né? Agora isso é meu, eu Sim. sou e ninguém mais Sim. rouba. Então é algo assim incrível, eu sou extraordinária, É realmente. extraordinária. Pra fazer tudo isso tem que Sem ser contar que extraordinário. sou mãe, casada há 24 anos. Então é assim, cuido do pai, né? Simone Nossa, conhece a minha isso. história. Fala um pouquinho, porque é uma história extraordinária. Dá outro livro. De Meu- honra, Carlos. É uma história de honra. Meu pai hoje tem Alzheimer, já há alguns anos. Nós somos em 3 irmãos. Minha irmã mora em Campo Grande, eu moro em Cidrolândia, meu irmão mora em Newark.
E a cada 5 dias fica um lá dentro. Então, hoje tá minha irmã. Eu já posso ir embora. Meus 5 dias acabaram agora. E daqui a pouco vem meu irmão de Newark. Então, esse revezamento já está acontecendo há 3 anos. E meu pai está acamado. E a minha mãe tem 82 anos, meu pai 85. Então, precisamos cuidar dos nossos, né? É o que a Bíblia nos ensina. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos familiares, é pior que o ímpio. Então, eu entreguei o cargo de líder de jovem na igreja e tomei essa posição de não fazer nada ali por enquanto meu pai precisava da gente. Até porque eu pensei assim, os jovens são cheios de vigor, tem muita gente lá para trabalhar, meu pai precisa de mim, minha mãe também. Então, hoje a gente está nesse revezamento, 5 dias cada filho, para não deixar os dois sozinhos. E se dedicando ao trabalho, a escrever livros. Graças para, a né? Deus, eu penso assim, Deus faz tudo certo, Deus não erra nunca. A minha irmã se aposentou e começou essa fase. Ela é quem mais cuidou dos meus pais. Agradeço muito a ela, porque a gente morava longe e ela fez muito disso. O meu irmão é pastor, então ele também tem essa liberdade de deixar a igreja e vir. E eu sou corretora, posso levar meu notebook para todos os lados. Então, Deus fez tudo certinho no momento certo. Então, hoje a gente tem essa condição de cuidar dele. Que bom, maravilha, né? Está preparado agora para a nova jornada? Que é uma nova profissão agora. Então, Escritora. depois dessa, eu tenho um versículo que eu vou falar por último, que eu sei que você vai pedir uma mensagem. Mas é assim, aquilo que a gente não espera que Deus tem para nós, né? Sim. Então, tô aí. Deus abriu as portas, ninguém segura. E como que tá o coração para hoje à noite? Quer dizer, Ai. para esse momento já foi um... Olha lá, tem água, boca seca, coração batendo. É muito incrível, é uma sensação incrível, nem tem como explicar, assim, não sei o que dizer de tanta emoção que dá de estar aqui. É que o pessoal que tá assistindo não sabe, mas elas ainda não olharam o livro, né? Não tem acesso ao Isso, livro. não Por isso sabe nem como que é a capa, né? Ao vivo. Isso, mas no próximo episódio vocês vão assistir o vídeo. Elas recebendo a obra em mãos. Ui, Nossa, eu tô Tá emocionada. mais ansiosa que Tô. elas, né? Nossa, a expectativa, elas vão entender tudo, né? Esse Vão entender processo vai para elas, elas vão Sim. entender. Porque a gente quer criar uma experiência Uma especial. é experiência. uma experiência muito É uma experiência nova, extraordinária. Extraordinária. muito nova, muito incrível. É, exato. E só não pode parar aqui, né? Aí começa a nova jornada, fazer esse livro chegar em quem precisa, motivar as Sim. mulheres com essa obra. Sim. É uma missão importante agora. É, o que tem ali é não desistir, né? É o poder de um recomeço. Então, Poder de recomeço. não podemos desistir disso, não. Já que começou, né? A porta se abriu, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Exato. Bora. Bora fazer o que precisa ser feito. E aquela pergunta agora Exatamente pra isso. você. Pra quem vai ser o primeiro autógrafo ali? Já pensou nisso? Olha, meus irmãos estão ali. Então, eu quero que seja para eles. Vai ser todo ao mesmo tempo, então? Pega um aqui e outro aqui. Eu vou assinar assim. Agora eu quero ouvir a mensagem agora. Tô curioso. Olha pra câmera ali. Para qual aqui? Essa aí. Eu quero dizer o seguinte: a minha opção nunca foi desistir. Eu sou um milagre. Lá no livro tem essa parte. E eu quero dizer que aquilo que os meus olhos nunca viram e os meus ouvidos nunca ouviram e nunca passaram no meu coração é o que Deus fez por mim. E faz por você também. Vamos ouvir agora a nossa querida Cláudia Penteado, escritora extraordinária. Uau. Boa tarde. Eu sou casada há 27 anos, mãe de 3 filhos, né? Sou produtora rural, trabalho com queijos, doce, alegro a vida nos cafés da manhã, né? Mas não só isso, sou pastora, sou mãe, né? Então, para mim, é uma experiência muito boa. Faltou escritora, né? Escritora. Ainda estou acostumando com a Tá escritora, processando né? ainda, né? Estou acostumando com a escritora, mas muito bom. Você Sei sonhava em quem escrever eu um sou. livro? Escrever um livro? Olha, sobre escrever o livro, nunca sonhei, mas sonhei estar aqui. Talvez eu pulei esses. É que o resultado final, né? É porque eu sou um pouco hiperativa, né? Então eu já pulo os pedaços. Mas eu sim, sonhei sim. Já. Na minha mente,
eu já escrevi muitas vezes a minha história, né? Já passei como escritora já na minha mente, né? Mas assim, eu tô aqui para viver aquilo que Deus realmente tem para mim, né? Então, é escritora no momento, mãe, produtora. Faltou o queijo, né? Mas tá bom. Faltou a E chipa, como que todas. a Cláudia entrou na sua vida? Como é que foi esse processo aí? Uau! Sim, quer mesmo saber? Quantos anos, Cláudia? 14, 13, mais ou menos. Através de uma ligação. Nossa. Através de uma ligação. Nós estávamos falando por telefone, eu não tinha noção de como que era lá em Ponta Porã. E nós começamos a conversar por telefone e ali foi o início de uma grande história de família. Eu tenho a Cláudia como uma irmã. Não dá para falar mãe, né? Porque Não, mesma não tem idade para isso. Mas sim. Tem como muita história. E desde o primeiro dia, não vai ser impossível hoje não chorar. Desde o primeiro dia, Deus falou sobre muitas transformações, sobre muitas promessas. Mas a gente não tem noção. Nós tivemos, assim, uma história mesmo de família. de mesa. De mesa, de família mesmo, de ver meus filhos pequenos, ela jogar o colchão na sala e dormir Vitor Hugo, João Vitor, Alana. A Alana era criança ainda, né? Então era algo muito assim, muito lindo, muito lindo. E Deus sempre falava das promessas que tinha na vida dela. E estar com a Cláudia hoje aqui, vendo, cumprir, porque já vi muitas coisas cumprirem. A Alana e a Cláudia, mãe e filha, com uma história extraordinária. E elas estão aqui porque venceram. E eu fui participante de todo esse processo, pelo menos dos últimos 10 anos da vida delas. Então, assim, é muito mais do que colocar palavras num papel. Tem um legado, tem uma história. Isso mexe com tudo na gente, assim. Para ela falar. Eu fiquei olhando, né? Falei assim, mas quem quer entrevistar? Mas para mim é honra, porque é igual eu falo, quando eu penso que eu vou desistir, eu lembro, né? Que eu nasci para não desistir, né? Eu nasci para fazer a diferença na minha família, eu nasci para fazer a diferença na minha casa, né? E a Simone, ela teve em todos os momentos da minha vida cristã, né? Eu falo para ela foi a primeira tirando Deus, que já tinha escrito toda essa história, né? Antes de qualquer coisa, Deus já tinha escrito uma história para mim, né? Já tinha dito quem eu sou, né? Antes de tudo. E aí é a Simone. Eu sempre falo, você tem certeza às vezes, né? Agora não, agora eu já sei mesmo, né? Mas eu falo assim, mas é muito lindo assim o que a gente tem, né? Igual eu falo sempre, ela chegou num tempo na minha vida, como ela disse, das crianças. Eu fui uma criança que, por muito tempo, eu fui, assim, eu era, na minha época, vamos dizer, hoje, se fosse falar, eu era uma menina moleca imperativa mesmo, assim, eu não parava, eu não ligava para fazer as coisas concentrada. Então, da minha família, eu era estragada, né? Tipo assim, tanto para eles como na verdade eu era mesmo, né? Não fazia as coisas certas, fazia tudo correndo para brincar. Eu acho que eu era imperativa e eles não tinham um diagnóstico meu, né? Graças a Deus tem os diagnósticos hoje. Então, por muito tempo eu carreguei um peso na minha vida, de achar que tudo que eu fazia era errado, né? Que eu não fazia nada bom, que nada me prestava. E a Simone entrou na minha vida, né? Com os filhos dela, e quando eles chegavam na minha casa, que eles comiam o meu feijão e o meu arroz doce. Meu Deus, aqueles meninos, parece que eles carregavam as minhas baterias. Eu fui vendo que eu nasci e eu prestava. Então eu peço assim, sempre falo, olha o que você diz para uma criança. Porque aquilo fica na vida dele, né? Aí às vezes eu falo assim, uma pessoa que era improvável, faz tudo aquelas delícias que nós fazemos, né? Não acredite no que os outros falam que você é. Acredite em quem Deus fez você nascer para ser. E foi isso que eu encontrei quando eu encontrei a Simone. Foi numa ligação.
Ela disse para mim assim: a partir de hoje sua casa vai ser demolida, construída e até hoje. Tá lá, reformando. Quando eu penso que Se quer falar terminou, finalizado, né? não dá. Mas tá mais Né? próximo do que naquela época. Mas assim, é muito bom. Nossa. E agora, escritora, levar a mensagem para mais pessoas, como que tá essa perspectiva aí de esse novo momento na sua vida? Então, como eu disse, eu sou muito intensa, né? Uhum. Eu sou muito elétrica. Eu não parei, assim, mas eu acredito, assim, que eu acho que o livro, a história, ela tem que ser contada, tem que ser lida para virar história, né? Porque às vezes você viveu tanta coisa, mas você nunca falou da sua história, né? Você nunca ponhou num papel, então ela não passa a ser uma história, você viveu ela, né? Mas as pessoas não vão viver dentro da tua história, né? Então eu tô na expectativa grande aí que muitas mulheres vai ser impactada diante de todos os testemunhos, né? De todas as mulheres. E o meu não vai ser diferente, né? Eu creio que não vai ser diferente. Que Deus vai mover o coração das mulheres a seguir um exemplo, né? Das escritoras, das extraordinárias, porque nós nascemos para fazer a diferença nesse tempo. Nesse tempo. E com certeza vai fazer a diferença. Sim. E Simone soube Sim. muito bem selecionar as escritoras. Quando ela te convidou, como é que foi ali aquele momento? Chegou o convite. Assim, eu queria escrever, ao mesmo tempo não queria, às vezes eu queria escrever outra coisa, eu queria escrever sobre a mãe, que eu ainda estou, né, tentando um dia largar de ser preguiçosa e escrever sobre a mãe da geração do anticristo, né, que era uma coisa que eu tinha muito medo. E o Senhor, ele pregou uma peça muito grande na minha vida, né? Uau. Então eu tinha vontade de escrever dessa história, da experiência que eu tenho com a Manuela, que a Manuela é a minha filha de 4 anos, né? Onde eu não tinha mais nenhuma uma expectativa de vida, ela veio, né? Que é Manuela, é Deus conosco, né? Deus estava comigo e Ele trouxe a Manuela para falar isso para mim, né? Que Ele estava comigo. E assim, quando ela me convidou, no começo eu queria falar sobre isso, aí depois eu pensei, mas não tem como pular as etapas, né? Eu tenho que falar quem eu sou, as minhas raízes, que não tenho vergonha da mulher que eu fui. Porque ela só me aprimorou para ser a mulher que eu sou hoje. Uau. Forte, né? Determinada, lutadora. É claro que esse teria que ser os outros, mas eu gosto de dizer para mim mesma todos os dias. É isso aí, você tem que dizer para você. Eu gosto de dizer que eu faço a melhor chip, ou o melhor queijo, o melhor doce de leite, porque eu tenho que acreditar em mim, Sim. né? Primeiramente. Esse povo não traz comida, né? Não traz. Fala. Você não tem noção do que ela faz. É muita coisa boa. Vamos marcar um outro podcast. Aham. Aí se convida elas, vamos trazer um negócio pra comer. Vamos fazer lá em Ponta Porã, o que você É acha? uma boa ideia, hein? Aham. Cláudia, eu quero que você olhe naquela câmera ali, ó. Manda um recado pro pessoal que tá assistindo, pro sua família que vai assistir. Assim, eu quero dizer que o versículo da minha vida, né? É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor do mundo. E nesse mundo estava eu, nesse mundo estava você, né? Deus amou você, independente de qualquer situação, independente da situação que você estava, no momento que você estava. Deus te amou e Deus vai continuar amando você com a sua história, com as suas cargas, com tudo aquilo que você tem. Deus te ama. E Deus deu o seu único filho, Jesus, por nós. E é por isso que eu estou aqui, porque Ele me ama. Uau! Queremos ouvir agora a nossa escritora extraordinária, Luciene. Seja bem-vinda, minha preciosa. Obrigada. Como é que tá o coração? Bem acelerado. Já parou pra pensar sobre esse momento? Lá atrás, você era criança, jovem, um dia eu vou escrever um livro, um dia eu vou ser escritora. Passou isso já na sua cabeça? Já sim, Carlos, quando eu era pequena, já passou não só ser escritora, como ser médica, advogada. Antes eu não entendia o agir de Deus, né? Agora eu tô entendendo. E quando chegou o convite da Simone pra você? Lá atrás, você pensou em ser escritora. Nossa. Aí vem o convite. Esse Você recorda da infância. Nossa, um dia eu falei que seria escritora. Sim. Ela é aquela que eu te falei de ontem, da capa. Ah! Ela é da capa. É muito forte. É muito forte, Muito realmente. Mas conta aí como Muito foi essa forte. emoção, porque a sua história realmente É foi diferente. é diferente. Na verdade, eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho e nesse sonho
falava sobre duas mulheres, uma clínica, e ali nesse sonho eu não entendia o que estava acontecendo. E daí, de repente, me apareceu um livro amarelo, Pessoal, depois você olha na tela aqui, tá? A cor da capa do livro. um livro amarelo com alguns detalhes brancos, assim, Olha isso. cinza. E eu corri, acordei de manhã, corri, já mandei mensagem para Miss, contando para ela do sonho. E nós duas conversando, eu corri e desenhei o livro numa agenda minha. E quando na conversa com ela, ela falou assim para mim, minha querida, você já viu a capa do livro? Porque eu tirei a foto, na verdade, e mandei para ela. E aí eu falei, não. Aí foi quando ela foi e mandou para mim, mostrou. Eu falei, uau. Falei, é de Deus. É de Deus. Então foi assim, algo surreal. Né? Eu também fiquei impactada, assustada também ao mesmo tempo, né? Que eu falei, eu sonhava quando eu era pequena, né? E o Senhor vinha me dar em sonho esse livro, ainda a cor da capa, né? Foi algo muito emocionante. Por isso que eu adoro escrever livros. Sim. Essas histórias são incríveis, né, Simone? Quando ela mostrou, você não tem noção, quando ela mostrou ela mandou, eu não sabia, sabe qual que é a reação de falar, Lu, você precisa escrever, não foi assim uma coisa, né? Você é uma das escritoras, e ela fecha, né, ali, com a 10ª escritora ali, e assim, meu Deus, e ela, mas eu não sei, e a gente foi uma emoção muito grande. E a certeza do propósito, a gente está o tempo todo falando de propósito, mas essa certeza de, apesar de, eu sou extraordinária e nasci para viver esses propósitos. E conta um pouquinho, não tudo, hein? O que você escreve no seu livro, para o pessoal entender um pouquinho da sua história. Esse livro, ele foi escrito, na verdade, de algo, né, que aconteceu no passado, algo que me trouxe muita dor, não só para mim, como para minha família. Né? Me trouxe bem à memória o beijo, né, que eu dei no meu filho, se despedindo dele. E teve uma fala, né, do meu esposo em tudo que estava acontecendo, que ele perguntou onde estava o meu Deus. E eu disse a ele, meu Deus está junto de mim. E assim, tudo que depois nós passamos no decorrer, né, foi algo surreal, porque o Senhor mostrou que Ele não estava somente comigo, mas estava com todos nós. Que o propósito dEle na nossa vida, na minha família, é muito grande. Eu creio, né, que a glória da segunda casa será maior e melhor do que a primeira. Eu creio que eu e a minha família serviremos ao Senhor. E foi um processo de superação também, né? Me fez lembrar o que eu passei, me fez lembrar a mulher que eu me tornei, que estou me tornando a cada dia, uma mulher extraordinária. É um vaso em construção, rompendo muitas barreiras, porque não foi algo assim fácil de estar aqui hoje. A mim sabe disso. Muita oração para estar aqui, mas eu creio, assim, né, como tudo que eu passei, né, esse livro vai ser um livro de superação para muitas pessoas que estão passando pelo que eu passei. E eu creio que elas vão ler e vão ver. Se ela passou, Deus estava com ela, com a família dela, também vai estar comigo. Esse Deus maravilhoso que a gente serve. Tenho certeza. Vai ter muita transformação, Sim, né, Simone? sim, a história da Lu, ela é bem assim, diferenciada, né? Cada uma tem a sua história de verdade, a prova viva, né? Até a forma que foi escolhida, né? Ali, Sim, foi selecionada. sim, A gente sonhou com sim. a capa do livro, você chamou ela. Então é tudo assim, tem um testemunho muito forte ali dentro. Assim, vai ajudar muitas mulheres em relação assim a acreditar que aquilo que parece assim realmente impossível de acontecer, né? Deus entra com providência. Porque às vezes a mulher que tá lendo ali, a pessoa que tá lendo o livro, tá passando um momento difícil, Sim. Tá perdida, Sim. Aí através da sua história, fala, se ela conseguiu, Sim. eu consigo também, né? Exato. E essa é a parte mais importante do livro, né? A transformação na vida das outras pessoas.
que é ser uma mulher extraordinária para você? O que é isso para você? O que representa para você? Bom, ser uma mulher extraordinária é ser uma mulher capaz de vencer a cada obstáculo, capaz de se reconhecer, ser amada, capaz de lutar cada dia, crendo que a cada vitória é um degrau que ela está subindo, porque lá na frente tem algo muito grandioso, muito satisfatório para a vida. E eu creio que muitos testemunhos também, né? Porque o que traz para nós, eu creio que principalmente para mim, né? É muita superação, muita transformação, uma pessoa que não se achava nada. E hoje eu vejo uma mulher que eu estou me tornando, né? Então isso para mim é muito bom. A diferença no meu lar, a diferença as pessoas que estão ao meu redor. Está sendo muito bom ser uma mulher extraordinária. E eu sempre falo comigo mesmo. Bora lá fazer o que precisa ser feito. Eu lembro muito da Miss falando, né? Então, assim, para mim, rompendo barreiras. Eu já tô curioso para ler. Na verdade, eu já li, né? Mas você que tá em casa, leia o capítulo que vai ser. Todos os capítulos são um melhor que o outro. Todos. Quando eu pego os capítulos e vou olhando, eu sento em silêncio e eu vou absorvendo aquilo. Às vezes eu chego em capítulo assim, eu preciso parar de ler. Porque eu vou absorvendo tanto ali, que vai dando uma tristeza, vai dando uma alegria. Às vezes fala, será que vai dar certo o final da história? Aí eu esqueço que a pessoa tá viva e deu tudo certo. Você se emociona, Carlos? Sim, tem livro assim que eu começo a chorar, assim. Ninguém nunca viu eu chorar, porque eu sou forte, né? Mas tem histórias assim, você fala, como que a pessoa saiu disso, meu Deus? Não tem como. Eu não conseguiria. Você ficou emocionado pela força da pessoa em sair daquela situação. Então, nesse livro, só histórias incríveis. É um dos livros mais poderosos, vou falar poderosos, que eu já produzi já. Parabéns, Simone. Oh. Agora eu quero que você tenha um recado naquela câmera ali. O versículo que eu levo, né, para mim mesma também, elevo meus olhos para um monte. De onde me virá o socorro? Eu creio que o socorro, assim como veio para mim, virá também para você. Então, hoje, eu te impulsiono a levantar desse lugarzinho que você acha que é improvável e escrever um livro e ser uma mulher extraordinária também, assim como eu. Vamos falar com a nossa querida escritora extraordinária, Rita de Cássia. Seja bem-vinda, minha amada. É um prazer estar aqui, Carlos, Simone. É praticamente um sonho realizado aí. Vários sonhos sendo realizados nesses últimos meses, Sim, né? muitos, né? Eu vejo você virando palestrante, escritora. Nossa, é surreal mesmo o que tem acontecido, essa transformação a partir do meu contato com a Simone, o ano passado, né? Acho que tem 2 anos, né? Nós temos 2 anos, né? É a nossa história, né? E como ver essa Sim. virada de chave, assim, não, eu preciso me mover? Como é que foi isso? É uma longa história que... Longa não, né? É uma pequena história que eu conto no livro também. Sim, mas sem spoiler, né? Só um pedacinho. Isso, da transformação. É uma história de transformação. Que eu cheguei, né, na Cimex, na empresa da Simone, e eu gostaria, né, de fazer uma mentoria. E aí foi quando ela começou a fazer um trabalho comigo, e eu fui ali me desbloqueando em vários aspectos. Inclusive, muita coisa vem lá da infância, né? Eu conto no livro a respeito, que a maioria dos nossos bloqueios aí, nossos perrengues de adultos, vem lá de trás, Foi implantado né? lá atrás, né? Sim, sim. E agora esse momento novo, você se tornar uma escritora. Se tornou uma escritora, né? Como foi esse processo de escrever, de recordar o passado? Como foi isso? Foi muito gratificante. É você ser protagonista real, né, da sua história. Nas minhas palestras eu falo sobre empreender a si mesmo, e o livro ele veio para completar essa transformação aí de vida que vem aos poucos, né, que eu penso que é uma jornada, né? A vida aí vem transformando e é uma jornada. Ela tem tem começo, tem meio e meio. Sim. Né? E
Já parou pra pensar assim, nossa, a minha história agora é um instrumento de inspiração para outras mulheres. Já parou pra pensar sobre isso? Poxa, eu já parei para pensar sobre isso. Eu tive, assim, esse sonho, esse projeto engavetado uns 10 anos atrás. E aí, a partir do momento que eu comecei a mentoria, que eu comecei a tratar, né, eu comecei a desbloquear algumas coisas. E aí foi quando eu comecei a fazer essa transformação na minha cabeça e essa possibilidade de inspirar. E eu penso que é um caminho contínuo ali, é diário, né? É uma operação formiguinha. Todo dia tratando a si mesmo, porque todas as histórias das mulheres, elas trazem curas para outras mulheres, né? Então, eu acredito muito que a minha história, a história das outras mulheres também do livro, vão inspirar outras mulheres e vão curar outras mulheres. E como é importante a pessoa entender que ela precisa se curar, Sim, você precisa passar por sim. processo de transformação para aí poder ajudar outras mulheres, né? Sim. Às vezes a pessoa quer curar alguém, quer tratar alguém, mas não tá pronta para isso, né? E vai travando, né? Vai travando e gera mais frustração. Sim. Porque no meio você percebe e aí não olha para si como esse instrumento. Eu sempre sou curada a cada desafio. Eu preciso me curar mais. E isso é que vai inspirando outras pessoas. É ser de verdade. Você não é uma fachada, você é um ser humano de verdade, né, que vai enfrentar os desafios. E às vezes as pessoas pensam, não, tem que estar, eu não preciso mais de cura, eu já quero sair curando todo mundo. A primeira transformação em nós. E foi fácil esse momento? Nunca é fácil, né? Tipo assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, porque tudo que você fez lá atrás trouxe esse momento. Se você tivesse tomado uma decisão diferente, talvez você não estava aqui hoje. Com certeza. É lindo ouvir isso, sabe, Carlos? Porque às vezes a gente olha para o passado com dor ou com tristeza, Sim. né? Algumas pessoas. E não, o passado, ele nos remete ao que nós somos hoje. Então tá tudo certo, Tá resolvido o passado já, tá né? resolvido. Ficou lá. Isso. Às vezes, assim, hoje, né, a atualidade, a nova geração, eu falava hoje com a minha filha, né, por telefone mesmo, ela, ai, mãe, às vezes é porque ela trabalha com marketing. E é tudo muito novo, né? A internet, ela tem o quê? 50 anos, 40 anos? Então, assim, a nova geração já nasceu dentro aí da internet. E nós não, nós mulheres de 40, 50, né? Sim. Estamos, tudo muito novo. Então, às vezes, eu até falava... Eu sou da época da Barça, gente. Eu não sei o que é, gente. Que bonitinho. Tem mais alguém que lembra da Barça? Se entregou, Simone. E isso é real, as redes sociais, ela é real. Sim. E às vezes a gente fazendo esse trabalho, né, assim, aos poucos, e se curando, e entrando aos poucos também nas redes sociais, eu já cheguei a me questionar várias vezes, falando assim, gente, é real? Eu sou real? O que eu mostro é real? É verdadeiro? Sim. Né? Nós conversamos sobre isso também, né, Simone? Muito importante você falar isso, Rita, muito importante. Então, e minha filha hoje questionando, né, ela falando, ela faz terapia também, aí ela fala assim, mãe, eu até falei, eu falei assim, às vezes eu me sinto assim, será que o que eu mostro é real? Né? Até a terapeuta dela ajudando, ela falou assim, sim, é real, é o seu dia a dia, é o que você faz, é que a internet nos deixa com essa sensação. Sim. Mas nós somos reais, né, dentro do nosso trabalho. Sim. Preparada agora para a nova jornada, como escritora, nova profissão. Em poucas horas vai pegar a obra em mãos e aí começa a nova fase, a nova jornada. Já parou pra pensar sobre essa nova jornada? Nossa, eu vou te ser bem sincera, eu não parei para pensar ainda. Não caiu a ficha ainda? Não caiu. É porque não pegou o livro em mãos, Isso, né? quando pegar. pega. Gente, é muita emoção, Sim, né? sim. É muita emoção. E é real, né? É real. Às vezes a pessoa não cai a ficha, assim, nós escrevi um livro. Porque uma coisa tão distante, né? A gente vê aquelas pessoas famosas, tá escrevendo um livro, e aí quando a gente chega até a gente fala, mas peraí, isso é uma mentira, então é uma pegadinha? Será que a minha história realmente pode ajudar as pessoas? Tem esse questionamento, eu ouço muito esse questionamento. Você se questionou, tipo assim, será que minha história realmente vai ajudar alguém? Vai ajudar? Não vai ajudar? Você se questionou sobre isso? Eu sempre me questiono, eu sou muito, assim, questionadora mesmo dos meus próprios atos. Mas, assim, eu sempre pensei que as histórias, né, as histórias verdadeiras, as histórias reais ali,
elas podem ajudar sempre alguém. Sempre alguém vai conectar. Sempre uma mulher vai conectar. Sim. Ou um homem, né? Ou uma Sim, pessoa vai sim. conectar com a sua história, com a sua dor, com o Sim. seu perrengue ali, né? Sempre vai ter alguém que vai estar conectando com a gente. Nossa, quando eu leio essas histórias, eu falo, nossa, não acredito que passou por isso. Não dá pra superar isso. Aí supera. Verdade. Mas isso aí eu acho que é só com mulher. Só mulher tem essa força. Eu acho que o homem precisa falar, né? Eles, né, precisam falar mais. Então, são mais retraídos. Passa Eu sou também. retraído, sou tímido também. Mas você tem um legado aí, já deixou um legado. Mas e agora? Livre em mãos, palestrante. O que mais tem por vir aí? Porque você está sempre em transformação, né? A Rita do ano passado e agora já é outra. Eu conheci uma Rita ano passado, foi ano passado, né? Em agosto, Sim. né? Hoje eu estou conhecendo outra Rita. E só vou voltar aqui o ano que vem. Se voltar, não, vou voltar aqui. Vai ser outra Rita. Eu acho legal esse processo de transformação. maravilhoso. Empresária. Eu visitei a empresa dela. Sou empresária no ramo de materiais de construção, na construção civil, faz há 15 anos. E aí esse desafio aí de empreender, juntamente com as palestras, a gente vem aí fazendo um link, né? Porque empreender a si mesmo, tem tudo a ver com a empresa, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, com a Simone, com cada um de nós. Como a jornada ajuda, né? Sim, Ajuda a escrever, sim. vai ajudar, a história ajuda a escrever livros, ajuda vai escrever livros, ajuda a empreender. Palestras. Palestras. Às vezes a gente quer burlar o caminho ali, não quer curtir a jornada, né? Mas Sim. lá na frente essa jornada faz muito sentido, né? A Muito. conta sempre fecha. E a gente pensa, vou sozinha. Não vai. Vai sozinha, vai demorar muito mais. Né? E às vezes vai pegar um atalho. É. Rita, eu quero que você olhe naquela câmera ali, manda uma mensagem pra galera aí, que tá te acompanhando. Eu quero dizer assim que empreender a si mesmo é uma jornada, é um ato de coragem, é olhar para si e dizer, eu posso, tudo que eu preciso estar dentro de mim. E a mensagem assim que eu tenho muito no meu coração é Romanos 12:2, não vos conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu creio que através da renovação da nossa mente, tudo muda na nossa vida, tudo. Show, valeu, Rita, obrigado. Estamos aqui com a nossa escritora extraordinária, Aparecida. Seja bem-vinda, minha amada. Uma boa tarde, Carlos, Simone. Para mim, assim, é um momento diferente, né? Que eu nunca imaginei que eu estaria passando, né, por esse processo. Até no primeiro momento, quando você falou, eu fiquei assim, eu acho que para mim não é o caso. Mas daí eu fui pensar naquela fala que sempre você usa, até com a minha irmã mesmo, que nós temos que deixar uma história. Aí eu fiz uma reflexão. Eu acho interessante eu deixar a minha história, porque diante da minha história de superação, vai dar assim, suporte, vai dar forças para outras mulheres também ressignificar, né, irmã? Sim. As situações. Assim, foi nesse sentido. Já tinha passado na sua cabeça antes sobre escrever um livro? Ser escritora? Já imaginou isso alguma vez na sua vida? Jamais. Não. Nunca. Apesar de eu ser professora, né? Eu fiz até o mestrado no Paraguai. Eu escrevi um livro, mais assim, sobre geometria espacial, mais assim, jamais. Sobre a sua história A diferente, minha né? história, jamais. E quando você foi recordar a sua história para escrever, como foi lembrar de tudo isso? Olha, foi um momento assim bem delicado, que eu tinha feito uma cirurgia, eu não passei bem, até liguei para Simone desistindo. Ela falou, não, mas calma, vai no áudio, tenta no áudio e tal. E aí eu dei uma melhoradinha, eu sentava para escrever e ligava para ela, ó, consegui tantas páginas, né? Você vai conseguir e tal. Foi até que eu consegui. Mas assim, eu não pensava. Jamais, jamais, jamais. E achava assim que era muito difícil mesmo. Mas assim, eu gostaria, assim, não sei se já é o momento, mas de agradecer muito a Deus, né? E a vocês
por esse suporte, assim, incentivar. Olha, vamos fazer assim, que para vocês dá. Eu vou conversar com o Carlos, né, que daí fica bom para vocês, a questão de como se organizar financeiramente. Então, achei, assim, que foi extraordinário. Você foi e ela também, nesse sentido, pra gente. A ideia é Né? facilitar mesmo, porque tem tantas barreiras para escrever um Sim, livro, né? Se a gente sim. coloca mais barreiras, vai ficar difícil. Então, a nossa função é quebrar essas barreiras para levar essas histórias para inspirar outras pessoas. Que esse é o propósito, essa é a missão, Sim, né, Simone? esse é o propósito. Porque até no meu livro eu coloquei lá, nós somos em 8, porque minha mãe tinha 3 filhos e casou com o meu padrasto que tinha 5. E aí eu coloquei lá um pouquinho no meu livro. Tem meus irmãos do coração e meus irmãos de sangue, né? Então, assim, tudo eu coloquei um pouquinho ali. Por quê? É a minha história, né? Igual eu falo assim pros meus alunos, eu falo, gente, é a sua história, é a sua família, só que Deus, ele quer mudar a situação. Sim. Então eu sinto assim que tudo é um cuidar de Deus na vida da gente. E quando a gente encontra alguém que nos impulsiona a mostrar a nossa história, isso é bom. Tipo assim, hoje eu olho a minha história depois disso, tá? Com alegria. E antes não, eu falava assim, eu tenho vergonha de falar a minha história, assim, eu quero camuflar. Hoje não. A minha história é uma história. E tem outras pessoas que vão se espelhar nisso e se superar também. Então, assim, para mim, hoje, eu olho diferente. Família grande, Família grande. professora, vai vender muito livro. Verdade. Não sei nem como que vai ser essa questão dessa venda desse Fica livro. tranquila, que você tá Eu lá daqui, ó, não mentora, ó. pensei. Eu não pensei. Mas, na verdade, assim, a minha alegria é ter escrito. Você tá me entendendo? Sim. Eu ter colocado um pouquinho da minha história, falei um pouquinho da minha avó, que foi, assim, a pessoa que assim, me ensinou muitos valores, né? A minha mãe. Então, assim, falei, assim, um pouquinho de tudo ali para colocar realmente quem eu sou realmente, né? Então, ali foi o que eu tentei colocar. Você contou pra família? Como é que foi esse momento de mostrar pra Contei, eles? mas eles ficaram assim, acharam que eu estava digitando algo assim. Não, eu falei, não, vai ser o livro mesmo, né? Somos em 10, né? Cada um vai ter um capítulo. Até expliquei para minha mãe, ela entendeu legal, né? Foi, assim, bem interessante Que passar. legal. E é importante o apoio da família, né? Sim, faz toda a diferença. Até porque no processo de toda essa superação, de toda essa história, a família, né, participou desse processo, né? Com certeza. Faz parte. Então você não parou pensado de agora pra frente. Vai pegar a obra nas próximas horas, na mão ali, ver sua Isso, história no papel. isso. A história no papel e a partir daí vamos ver o que vamos fazer. Mas, na verdade, a minha felicidade é de ter conseguido. Porque, na verdade, eu achei que não daria conta por conta do Vários obstáculos, um né? monte de obstáculo, um monte de coisa. Eu acredito Mas que no dia, ali nos dias de escrever, né, não estar bem de saúde por causa da cirurgia, né, deu aquele momento. Mas, olha, eu acredito que todas as coisas cooperam, né, para que o propósito de Deus se cumpra. Então, você tem uma experiência de superação escrevendo sobre as outras experiências. Então, já vai dar mais alguns livros por aí. E pela sua história, é impossível, né, não ter uma continuidade rápida por causa do propósito do livro. Vai vender, vai ter esse processo aí de progresso. assim, eu vejo assim, e diante de todas as coisas, e a gente tem esse momento com Deus, esse momento de devocional, que até você, assim, essa questão de colocar um versículo lá e você se inspirar. E eu falava, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Então, eu acredito que esse momento aqui vai ser um desafio, mas eu vou superar. Você está me entendendo? E hoje você já tem condição, né, de falar para as outras pessoas, diante da situação que chega, fala, não, você vai conseguir. Porque eu consegui, você vai conseguir. E é bem interessante quando você chama o Espírito Santo. Espírito Santo, senta aqui comigo. Você sente ele assim, nitidamente. As coisas começam a acontecer natural, sem esforço. Eu falo, Deus, até aqui eu fui com as minhas mãos. Mas da agora em diante o Senhor toma o processo. E as coisas acontecem natural. Então, assim, é muito bom mesmo. Vale a pena. Às vezes a gente parar, renunciar um pouquinho do eu e pedir para o Espírito Santo conduzir. Então, vale muito a pena. Depois que tudo passa, você fala, nos compensa, né? Compensa. Isso é importante. Compensa, com certeza. Agora eu quero que você olhe naquela câmera ali, ó. E manda um recado. Essa aqui, ó. E manda um recado pro pessoal que tá te assistindo. Sua sim. família vai estar assistindo esse podcast também. Ali? Ah, Isso. tá. Então, é um momento, assim, de muita alegria para mim e realização de um sonho, de um projeto que
Deus tinha para mim, mas nem eu mesmo sabia. Aí Deus despertou Simone, Carlos, né? E nesse despertar, eu consegui entender que era um projeto de Deus, né? Então, eu vejo assim, que nem diz aquele versículo muito conhecido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é que nos fortalece? É Deus. Então, assim, essa seria a minha fala para nós. Obrigado. Valeu. Pessoal, quero agradecer a participação da Simone, nossa organizadora do Mulheres Extraordinárias, a nossa parceria vem de longe, né, Simone? E essa obra foi incrível, tudo deu certo, tudo funcionou. E a gente vai ser premiado agora com um grande lançamento. Muito obrigado pela parceria. Espero que seja o começo de muitas, né? Com certeza, Carlos, com certeza. Eu agradeço. E, assim, eu falo que Deus, quando Ele nos quer presentear, Ele não nos dá coisa, mas Ele dá pessoas. E você é um presente de Deus na minha vida. Obrigado, obrigado. Quero agradecer também o pessoal da Arca, estúdio aqui incrível, gente de Campo Grande. Quero agradecer o nosso parceiro que está atrás da câmera ali. Suelen, senta aqui, Suelen, vem cá, João Vitor. Deixa eu agradecer vocês, porque a gente tem que honrar as pessoas que nos ajudam, né? Eu acho que... Verdade. Senta aí, Suelen. Parece aí, João Chega Vitor. mais, Vem cada um João aí. Vitor. O mundo vai te conhecer a partir de agora. Obrigado a participação de vocês, o apoio de vocês no bastidor, organizando tudo, né, Simone? É Sim. muito importante. Sem vocês é impossível isso acontecer, de verdade. Então, gratidão. Dá um oi, um tchau pra galera aí. Oi, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Até a próxima. tchau.